Nós hoje vamos falar um pouquinho, né? Nós damos início a estudando as leis naturais, né? Nós já fizemos a primeira parte anteriormente, falando que as leis divinas naturais são as leis de Deus, leis irrevogáveis, leis que Deus, mesmo tendo esse poder, Ele não revoga, Ele não desrespeita as próprias leis, e que isso está escrito, está contido na terceira parte do Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos falar um pouquinho da lei de adoração. A lei de adoração é a segunda parte, que a primeira de nós falamos das leis morais, né? E ela começa com a pergunta de número 649. Em que consiste a adoração? É interessante a gente pensar, né, e refletir sobre o que é adorar a Deus. E o que significa exatamente isso? Principalmente que, se nós observarmos o nosso vocabulário, a palavra, né, adoração, que vem do verbo adorar, ele é utilizado às vezes de uma forma bem banal. Então, quando a gente expressa uma adoração por alguém, eu adoro fulano, adoro, a gente fala na adoração como algo que simboliza um sentimento de muita intensidade. Porque eu poderia simplesmente falar eu amo. Por que eu não falo eu amo? Porque eu falo eu adoro. Porque eu quero imprimir uma intensidade ao sentimento que eu tenho por alguém. Seja um filho, seja um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, né, um companheiro. Então a palavra adoração, no nosso vocabulário comum, ela dá esse grau de intensidade. Então, se a gente for analisar que a gente utiliza tal palavra para imprimir intensidade aos nossos sentimentos, é porque ela tem uma importância muito grande se nós estivermos nos referindo ao que diz respeito à divindade. O que é respondido para Kardec? Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem à sua alma. Então, a adoração, ele é um sentimento ou uma atitude que nos torna próximos de Deus, né? E mais do que isso, ele é algo inato. Da mesma forma que o mais primitivo do homem encarnado no planeta, seja na antiguidade ou seja os nossos irmãos ainda, né, que estão em uma condição de vida mais natural, vivendo mais próximo à natureza, sem ainda os recursos civilizatórios que nós possuímos, aquela sensação que nós temos um ser superior, que de alguma forma rege e tem um poder sobre a nossa vida inato. Isso faz parte dessa nossa ligação de criatura com o Criador. Então, da mesma forma, o sentimento de adoração, ele também é inato. A gente, quando fala de sentimento, a gente tem que pensar que é algo emocional. Eu racionalmente penso, como que eu vou adorar a Deus? Nossos irmãos evangélicos, eles falam muito dos louvores. Eles utilizam muito da música como uma forma de adoração, uma forma de se elevar através da música e chegar próximo de Deus. Então, nesse contexto, a gente pode entender, e nós vamos falar um pouquinho mais à frente, que se através da oração eu me aproximo de Deus, qual o momento que isso mais acontece na nossa vida? Qual o momento em que eu preciso me sentir próximo de Deus? Não interessa o objeto desse sentimento, é o momento em que nós fazemos uma prece. Então a prece, ela está intimamente ligada ao ato de adoração. E aí, os espíritos perguntam, né? Kardec pergunta aos espíritos, agrada a Deus a prece? Está na pergunta 658.
é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Vamos analisar a questão da intenção? Então, a gente fala, quando ditada pelo coração. O coração, para nós, é o órgão que simboliza o sentimento, que simboliza as emoções. Então, quando eu estou fazendo uma prece a Deus, eu abro meu coração, as minhas emoções são puras. Quando eu falo de emoções puras, eu não estou dando a essa palavra uma conotação de perfeição. Quando eu falo que nossas emoções são puras, eu estou dando uma conotação de transparência, de verdade. O que é puro? É aquilo que não foi contaminado. E quando as nossas emoções não são contaminadas, nós somos verdadeiros com Deus. Não importa. Não importa se aqui eu estou magoado, porque eu acho que Deus não está olhando por mim. Porque até mesmo aquele ato em que às vezes eu questiono Deus, e em algum momento da nossa vida nós fizemos isso sim. Nós fizemos porque nós temos o hábito de às vezes estar nos comparando com o nosso próximo. Então, em momentos de dor, às vezes da perda de um ente querido, momentos de tribulações, nós questionamos, mas Deus, por que eu? E eu falo que é uma pureza de expressão, porque está falando da nossa dor, está falando do que eu estou sentindo agora. Então, nesse momento, eu me dispo daquele sentimento de temor a Deus, que ainda é muito forte em nós. E eu me entrego para questionar a Deus da mesma forma que eu questionaria, um pai ou uma mãe, quando eu acho que não está tendo justiça na forma como eu estou recebendo a dor ou as bênçãos na nossa vida. Porque a dor, em alguns momentos, ela vai se transformar em uma bênção. Porque é a dor que nos aproxima de Deus. Será que eu sou aquele tipo de pessoa que estou sendo grato a Deus em todos os momentos da minha vida? Ou será que a minha gratidão ela é seletiva e ela se refere apenas às benesses da minha vida? Então, quando nós estamos dentro de uma casa espírita, a nossa prece tem que se transformar. A nossa adoração a Deus tem que se transformar. A forma como nós recebemos os acontecimentos, vamos colocar dessa forma na nossa vida, ele tem que se transformar. Porque se eu estou buscando o auxílio em uma casa espírita, é porque em primeiro lugar eu tenho fé que ali eu vou encontrar aquilo que eu preciso. Mas essa fé, que ela também tem uma conexão muito grande com o ato de estarmos nos colocando em oração, de fazer uma prece, ela não pode ser também seletiva. A convicção que embasa, que alicercia a nossa fé, ela tem que ter essa intensidade que nós damos ao sentimento de oração, porque é a certeza que Deus sabe o que é melhor para nós. O que é melhor para nós não está relacionado ao meu momento de agora, não aos olhos de Deus, não sob a ótica divina, não sob a ótica de um ser que é onipotente, que é onipresente, que é a causa primária de todas as coisas e que nos conhece melhor do que nós mesmos. Então, quando eu me entrego em uma prece com fé e pedindo a Deus recursos para me auxiliar, eu tenho que aceitar
que Deus vai me dar o que eu preciso, com certeza, com a verdade, e não aquilo que na minha interpretação é o que me é necessário. Então, quando estamos na casa espírita, a gente vai começar a ter uma relação diferente com o ato de adorar a Deus. Por quê? Porque a doutrina espírita nos pede não uma fé cega, mas uma fé raciocinada. E a doutrina espírita, ela nos trouxe a verdade. Sendo a terceira revelação e considerado a verdade, o que significa isso? Significa que ela me explica, ela justifica, vamos usar essa palavra, né? Ela justifica a dor que eu estou passando. Ela vai nos oferecer o conhecimento necessário para entendermos que eu sou causa e efeito da vida que eu estou vivendo no momento. Não importa se essa causa e efeito está relacionado às minhas ações da encarnação de agora, ou se essa causa e efeito está relacionado às minhas ações como espírito eterna, que caminhando nessa estrada chamada eternidade, vivi várias vidas, e com elas, no uso do meu livre-arbítrio, nem sempre eu fui assertivo, nem sempre eu fui caridoso, nem sempre eu fui generoso. Em algumas situações, o que preponderou em alguma dessas vidas foi sentimentos de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Em muitas situações, a dor que hoje eu vivo, eu já causei em alguém. Porque ninguém que seja inocente aos olhos de Deus vai sofrer desnecessariamente. Pode ser que sim. A menos que seja um espírito que esteja em vamos dizer assim, um estágio evolutivo tão grande que se submete a determinada dor e sofrimento porque faz parte ali de uma missão caritativa para ser exemplo, para ser modelo de resignação e de fé. Porque foi isso que Jesus fez conosco, né? Ele veio viver uma vida plena, uma vida que Ele nos deixou como modelo, como exemplo. Ele veio nos falar que o meu reino não é desse mundo. O nosso reino também não. A verdadeira vida é a vida espiritual. Então nós somos espíritos encarnados, tendo uma oportunidade de nos melhorar, tendo a oportunidade de progredir, tendo a oportunidade de evoluir. Então, quando a gente fala da adoração, a gente pode colocar essa adoração como sinônimo da prece. E a prece, ela é extremamente importante, porque ela é a nossa conexão com o divino. Ela é a conexão com os trabalhadores da seara do Cristo, com os bons espíritos. Ela é a nossa conexão com Deus. E é muito interessante, porque quando a gente está aqui encarnado, a gente esquece que é espírito, né? Parece que os espíritos estão num patamar tão mais alto do que o nosso. E esses espíritos, que a gente muitas vezes pode colocar na conotação de anjos, é aqueles que nós buscamos para auxiliar, por exemplo, na noite de hoje. E a gente esquece que nós também somos espíritos e que muitas vezes vamos ser aquele espírito benemérito na vida de alguém. Mas para que isso aconteça, eu preciso que meu Cristo interno esteja desperto. E o meu Cristo interno é que vai me preparar, ou me deixar pronto para ser aquele que vai ser o instrumento na vida de alguém. Nós seremos os bons samaritanos nas vidas de muitos companheiros nossos de jornadas
que sofreram assalto por várias situações, né? Que esses assaltantes podem ter vários significados na nossa vida. São as nossas dores, nossos problemas, nossas dificuldades, nossas escolhas erradas, ou literalmente, né? Outras pessoas no caminho que se acham no direito de nos ferir, nos magoar, nos machucar, tomar de assalto aquilo que é nosso. E aquilo que é nosso, eu estou falando, muito além das coisas materiais, né? O que é nosso, real, verdadeiro, são as nossas conquistas espirituais. E em muitas situações, eu vou usar a palavra paz, que a paz é algo muito difícil de ser conquistado. Estar em um estado de paz. Então, muitas vezes, nós somos tomados de assalto e nos tiram, às vezes, um pouquinho, o mínimo de paz que nós temos. Então, esses assaltantes que vão tomar a nossa paz, não significa exatamente um adversário. Talvez seja alguém a quem nós muito amamos, mas que ainda não despertou para essa conexão com o divino. Ainda não entende a maravilha e a beleza de se adorar a Deus. E aí eu vou muito além, porque quando eu falo na prece como um ato de adoração, eu vou falar agora da nossa vida, né? Das nossas escolhas como um ato de adoração. Porque senão, nós não estaríamos fazendo diferente dentro de uma doutrina que representa a verdade, se não estivéssemos fazendo apenas a adoração exterior e dizer: Senhor, eu creio em Ti. Senhor, eu aceito as Tuas escolhas para a minha vida, desde que seja da forma como eu acho que deve ser. Porque às vezes, na minha arrogância, no meu orgulho, eu acho que eu mereço mais, mas eu sou tão bom, eu faço a campanha do quilo, eu sou palestrante, eu sou um médium praticante, eu exerço a minha mediunidade com disciplina, Nossa, eu faço visita aos enfermos, eu sou muito bom. E por ser tão bom, eu não deveria estar passando por isso, Porque nós fazemos essa separação. Nós achamos que pelas migalhas que nós damos e nós oferecemos de nós ou do nosso tempo para o nosso próximo, seja no assistencialismo, seja do nosso tempo, nós estamos numa posição de não ter que passar por problemas. Nós estamos numa posição que nos coloca, blindado contra algumas ações que vão afetar a nossa vida e que vão nos levar para a dor. E isso já demonstra o nosso equívoco, porque nós estamos na colocação, nos colocando em um grau superior. Nós estamos julgando as nossas ações como melhores. E aí, a nossa prece, ela vai se tornar vazia desse ato de adoração, porque ela não vai ser verdadeira. Nós não vamos ter essa conexão de entrega, porque eu quero mais, porque eu acho que mereço mais. Esse ato de adoração a Deus pede para que nós entendamos que todos somos iguais perante Deus. E se todos somos iguais perante Deus, todos vamos receber na mesma medida. O que nos difere é as nossas necessidades. O que difere são as razões, às vezes, da nossa dor, do nosso sofrimento. Então, não tem como eu mensurar se a minha dor é maior do que o outro. E isso é importante a gente colocar, porque às vezes, quando nós vivemos situações onde alguém parece estar sendo privilegiado, a revolta toma o coração. Vou dar um exemplo muito banal aqui de situações que já ocorreram em nossa casa.
é que já causou conflito, e eu acho interessante porque é coisa simples da nossa vivência, é que em algumas vezes, algumas pessoas com necessidade maior chegaram na casa e tiveram a preferência. Lembrando que no nosso país, né, é garantido preferência a idosos, pessoas com deficientes, né, mulheres grávidas, em algumas situações do nosso cotidiano. E se isso é colocado do ponto de vista civil como um direito adquirido, o que tirar do ponto de vista divino das necessidades daquele que mais sofre? Então, a gente, às vezes, fazendo a análise da nossa casa no atual momento, comparando, né, que hoje em dia a gente vive o antes e o depois da pandemia, e um dos nossos grandes problemas era a fila que se formava ali fora, e hoje, coincidentemente, eu estava entrando e eu vi as pessoas comentando, olha, nessa época tinha gente que chegava aqui a 13h, e às vezes essa pessoa chegava a 13h para ser o primeiro da fila, e no momento do atendimento, não era porque havia alguém com a necessidade maior. E esse sentimento de frustração causava um desequilíbrio, porque a pessoa se sentia lesada, mas eu me esforcei. E aí, fazendo a análise dessa situação, à luz da verdade, o que me levou, né, a ficar aqui uma tarde toda até o horário de abertura da casa? E ainda assim, eu não fui o primeiro. Porque eu tive a oportunidade, nessa escolha minha de chegar muito antes, de exercitar primeiro a paciência, né? Paciência para não ficar contando as horas no relógio, esperando a hora de abrir a casa. E, segundo, no momento em que foi passado, né, a pessoa na frente, a indulgência, a compaixão, né, a tolerância, a compreensão que existe uma dor maior do que a minha, que existe uma necessidade maior do que a minha. Porque tudo na nossa vida não acontece por um acaso, né? Então, até mesmo os nossos erros, eles não existem de forma a nos condenar, mas a forma como nós lidamos com as nossas escolhas erradas é oportunidade de reflexão para essa transformação. Porque não vamos nos iludir. Nossas escolhas erradas ou a nossa atitude que carece da caridade para com o nosso próximo faz com que nós sejamos o primeiro a alcançar esse resultado negativo. Então, nós somos causa e efeito da nossa vida. Torno a repetir. E nesse contexto de causa e efeito, nesse momento de oração a Deus, em que eu faço através da prece, eu consigo essa conexão para receber a misericórdia divina. Eu gosto da palavra misericórdia. Já citei aqui outras vezes, eu gosto da palavra misericórdia, porque intuitivamente foi me dito que quando eu não sei o que pedir a Deus, por mim ou por outro, eu peço misericórdia. E aí a gente chega no outro ponto, quando a gente fala da prece, que está relacionado à importância, ou se é válido, ou se é lícito eu fazer a prece por outra pessoa. Se nós estamos falando do ato de adoração a Deus, e se nós formos lembrar, né, a fala de Jesus quando ele diz de forma tão maravilhosa que eu estive nu e me vestisse, tive fome, me deste de comer, estive preso e me visitaste, nós vamos entender que tudo aquilo que nós fazemos ao nosso próximo, nós estamos fazendo para Jesus, porque Jesus se corporifica em cada irmão necessitado. Então, quando eu faço uma prece convicto e com fé para alguém, talvez esse seja um ato mais verdadeiro de adoração, até mesmo do que quando eu faço uma prece
em meu próprio benefício. Porque eu estou me despindo de sentimentos de egoísmo, de sentimentos de orgulho, para rogar a Deus por alguém que eu vejo que está em uma necessidade maior do que a minha. Até mesmo por aqueles que estão apartados do amor de Deus, por aqueles que negam a Deus. Porque quando eu faço uma prece para alguém, eu me aproximo de Deus através da sua criação. Então sempre é importante a gente considerar que se estamos de uma forma impotente, nos sentindo sem ter de onde tirar uma forma de ajudar alguém que nós amamos, de ajudar alguém que às vezes nós mal conhecemos, mas que nos enche de compaixão, a prece sempre vai ser o melhor caminho, porque é um ato de adoração que nos conecta com Deus. E nosso tempo já está assim, né, acabando. A gente gosta sempre de colocar os exemplos, né, da importância da prece por alguém. Então, olha só, pensa o seguinte: eu considero que todos nós, mesmo se estivermos momentaneamente um estado que nos afasta de Deus, ainda tomado de orgulho, de vaidade, ainda praticando o mal, prejudicando o nosso próximo, prejudicando o nosso planeta, tendo ações que são contrárias à lei de amor, ainda assim, todos nós temos sentimentos bons por esta ou aquela pessoa. Temos sentimentos bons, talvez, por um animalzinho. Tem gente que fala assim, eu não gosto de gente, eu gosto de bicho. Mas é um sentimento, é a bondade inata que nos faz a imagem semelhante de Deus, né? Então, todos nós, em algum momento, talvez a gente sem perceber, podemos ter sido o samaritano de alguém. Podemos ter sido alguém que estenderá a mão para alguém, que fez alguma coisa boa para alguém. Algo simples, né? Que para nós nem é contabilizado, não me deu nenhum esforço. Para nós é insignificante, mas não para quem recebeu. E no livro Nosso Lar, André Luiz, né, ao narrar a sua vida no umbral, ele vai nos contar exatamente isso. Porque ele foi socorrido pela prece de um dos muitos pacientes em que ele deu o receituário gratuito. E não deu com a intenção de fazer a caridade, né? Não porque tinha ali um sentimento de amor ao próximo que eu vou fazer. É mais como algo automático. Não, vou fazer, não, vou me livrar disso. Não era algo, eu amo o meu próximo e eu quero fazer o melhor por ele. Eu vou dar uma parte do meu conhecimento, da minha profissão, para ajudar aqueles mais necessitados. Então, para ele que fez, foi significante, mas não para quem recebeu. E essa pessoa que recebeu, num ato de adoração a Deus, fez uma prece por ele. Gratidão. Então, por isso que eu quero finalizar essa nossa fala de hoje falando, né, passando a mensagem de Paulo apóstolo, né, lá numa carta aos Efésios: em tudo dai graças, em todo momento, né? Seja grato. A gente tem tanto para agradecer e não percebe, né? Olha, às vezes a gente está no trânsito dirigindo e é a nossa habilidade sim, mas que bom que eu consigo ter essa habilidade para às vezes evitar um acidente que pode ser fatal para mim ou para outra pessoa. O outro foi imprudente. Obrigado, meu Deus, porque eu consegui naquele momento ser aquele que evitou o acidente, porque eu tive uma atenção maior, né? Ao invés de eu ficar nervoso com o outro, vou ser grato a Deus. Entende o que é esse sentido de adoração que traz a gratidão para momentos em nossa vida
Que tudo que a gente quer é perder a cabeça, blasfemar, xingar e ficar revoltado com outro. Eu vou ser grato em todos os momentos da minha vida. E que hoje, antes de nós colocarmos a cabeça em nosso travesseiro para o repouso merecido, ao fazer a nossa prece, finalizando o dia, possamos pedir a Deus misericórdia, porque nós ainda não acertamos, porque ignoramos ainda a totalidade do amor divino, não amamos ainda com a grandeza da divindade que há em nós. E sejamos gratos pelas oportunidades benditas que nos é dado, com pessoas que nos ensinam a ser pacientes, a ser tolerantes, a ser amorosas. Agradecer por os momentos difíceis, porque eles nos fortalecem. Agradecer pelos momentos felizes, porque eles vão nos dar uma nova energia, porque a alegria alimenta a nossa alma. Ser grato no momento da oração é o sublime ato de adoração a Deus. Agradeço a todos, a vocês pela atenção, pelo carinho, por deixarem ouvir a minha fala, Tenho muita gratidão por isso, a cada vez que eu estou aqui. Desejo a todos uma boa reunião. Desejo a todos que estejam o coração e a mente aberta e ouça com amor aqui os nossos amigos espirituais têm a nos dizer, porque nada acontece antes do tempo de Deus. Boa noite.